Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e vamos aí com a terceira aula do segundo módulo do curso de Gnose e Magia Luciferiana. Na primeira aula desse módulo, é um módulo onde nós estamos estudando especificamente a vertente de magia do luciferianismo do Michael Ford. Na primeira aula dei um panorama geral sobre essa vertente. Na segunda aula, eu ensinei o ritual menor do banimento luciferiano. E nessa aula eu vou falar um pouco sobre iniciação ao luciferianismo, que é o tipo de mentalidade que você tem que ter para realmente obter resultado nessa sua jornada, nessa sua caminhada, para ter sucesso nesse estilo de magia e no caminho luciferiano. Tá? Vou falar então especificamente do tipo de mentalidade que você tem que ter para realmente evoluir nesse caminho. O caminho luciferiano ele oferece uma abordagem única da vida, né? É um estilo de vida mesmo, tá? E ela tem um entendimento diferente das trevas, né? A doutrina luciferiana ela é livre de dogmas e cultos à personalidade. Então, essa mudança cultural ela é fundamental para você ter sucesso nessa magia. Né? Você tem que entender isso firmemente. Né? Isso tem que estar bem claro na sua mente, pois senão, mais cedo ou mais tarde, você vai ter problemas. Tá? A magia iniciática, ela cria desafios interpretativos para os novos praticantes. Então, você compreender e iniciar o caminho, ele requer um significativo investimento de tempo e de foco. Uma vez que você entende isso, você começa então a manifestar o que chamam de chama negra ou de sangue bruxo. Então todos os obstáculos que impedem o caminho, eles começam a se iluminar. E você começa a compreender os empecilhos que estão surgindo na sua vida e você consegue ter, então, força para superar esses obstáculos. Esse trabalho ele é contínuo e ele é muito esclarecedor. Então, Lúcifer, como portador da luz, ele vai dar a condição para vocês entenderem realmente quais são esses obstáculos e como você pode superá-los. Né? O caminho da bruxaria, que na vertente do Michael Ford chama Yatuk Dianoi, ele exige a superação de opostos. E não no sentido apenas de unir esses opostos, mas de dominar. Né? Então você se torna um mestre aí dos opostos. Essa é a essência da corrente. Então você vai ter que dialogar aí com várias questões conflitantes e encontrar um caminho, um equilíbrio, né, entre essas questões conflitantes, onde você vai andar pelo meio, né? Dentro desse tipo de magia você pode tanto atuar na bruxaria, no vampirismo, ou na magia cerimonial. E o simbolismo, ele é muito importante você entender a questão dos símbolos, pois os símbolos que vão dar as chaves para você superar esses obstáculos que eu falei. O caminho luciferiano ele é vasto, mas você não precisa se preocupar nesse momento com toda a amplitude desses conhecimentos, pois isso vai surgir naturalmente à medida que você for estudando e praticando. É importante notar que as ideias colocadas elas são apenas diretrizes, pois cada iniciado ele deve tomar essas ideias para si mesmo e adaptar elas conforme sua vida. Então você tem liberdade para mudar cada parte
e adaptar aí da maneira que mais convém. Você tem que entender exatamente os símbolos de cada uma dessas vertentes para poder inserir esses símbolos na sua própria vida. E nesse momento, nesse período que você está iniciando o estudo, é muito fácil você permitir que as palavras e termologias o distraiam de seus significados mais profundos. Existe uma natural tendência da mente para se concentrar em decidir se você concorda com alguma palavra ou conceito específico. Isso aí é o que dentro da vertente chama-se julgamento de decisão. Então esse julgamento de decisão, ele pode sabotar a capacidade de você compreender a profundidade das ideias e os relacionamentos entre elas. Nós temos que considerar que palavras são símbolos, e o símbolo ele possui conjuntos exclusivos de atributos. Os símbolos eles têm um jeito peculiar de se relacionar com outros símbolos. Então você tem que prestar uma especial atenção a esses relacionamentos e as ações que conectam um símbolo ao outro. Se você assumir esse jeito de olhar, esse jeito de encarar, você vai ter uma grande compreensão do quadro prático de toda a magia adversária. É a mesma coisa, eu tenho colocado muito nos meus vídeos que sistemas de magia são como idiomas. Então, toda vez que você vai aprender um idioma novo, isso exige de você estudo e prática. Você tem que mapear meticulosamente cada palavra, você tem que entender as definições dessas palavras, e aí você vai compreendendo o que realmente cada palavra significa. Então, para você se tornar um comunicador eficaz, você se torna um comunicador eficaz quando você aprende esses conceitos que são compartilhados entre símbolos e o simbólico, tá? Então, pode parecer meio complexo isso, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tudo que a gente colocar aqui, que eu estou colocando nesse curso, ele tem que ser encarado como símbolos, e os símbolos eles vão além da superfície, tá? Então, um exemplo prático aí que eu dou, né, desse negócio de julgamento de decisão. Quando eu passei o ritual menor do banimento luciferiano, muitas pessoas ficaram confusas. Por quê? Porque cada um de vocês já tem uma bagagem pré-estabelecida do que significa aqueles nomes que tem no ritual. Então, Lúcifer, Lilith, Samael, Leviatã, né? Cada um de vocês já ouviu esses nomes e tem suas próprias ideias sobre esses nomes. Então, quando eu passei esse ritual, grande parte de vocês acabaram tentando decidir se vocês concordavam com aquilo que eu estava passando ou não, ao invés de executar o ritual, né? E dentro do luciferianismo, às vezes você só vai entender o que realmente um símbolo significa quando você colocar o ritual em prática. Então você tem que tirar somente desse negócio de julgamento e decisão e focar somente na essência, foco e ação. Ou seja, você tem que entender mais ou menos a essência do símbolo, colocar seu foco, sua atenção dirigida sobre o que o símbolo significa e colocar em prática, executar a ação. Porque você só vai ter uma real compreensão do que aquele símbolo significa se você conseguir colocar aquele conhecimento em prática. Se você ficar igual, eu coloquei o ritual menor do banimento. Muitos não executaram porque pensaram assim: pô, será que eu estou evocando essas energias, né? Lúcifer, Leviatã, Lilith, Samael. O que será que isso vai fazer na minha vida? Será que eles vão me prejudicar ou não? Por quê? Porque muitos têm a concepção judaico-cristã desses nomes, né? Outros não, outros colocaram os paradigmas aí
da demonolatria, outros colocaram os paradigmas aí da própria doutrina das trevas do meu livro, enfim. Só que muitos ficaram tentando entender o símbolo sem colocar em prática. E se você não colocar em prática os rituais que eu estou passando aqui, você nunca vai ter sucesso, tá? Eu sempre digo, é melhor o feito do que o perfeito, tá? Então, muitas vezes você só vai ter real compreensão do que um símbolo significa, do que um ritual significa, se você colocá-lo em prática, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que muitas pessoas vão ter medo, muitas pessoas vão ter vários receios quanto a isso, mas é imprescindível para um mago, para um luciferiano, que coloque em prática determinados rituais, porque senão realmente você nunca vai ter real noção do que aquele ritual significa e do que aquele símbolo significa. Por exemplo, Lúcifer, dentro da doutrina, ele é o símbolo da sabedoria, ele é o portador da luz da sabedoria. Então, quando você invoca Lúcifer no leste, ou evoca Lúcifer no leste, nesse ritual menor do pentagrama, o que você está invocando? A sabedoria. Tá? Quando você evoca Samael no sul, você está invocando sua vontade. Tá? E muitas pessoas ficaram com receio de fazer essas invocações porque acharam que estavam invocando as deidades e tal. Logicamente, trabalha-se com máscaras deíficas dentro do luciferianismo, mas esse ritual é um ritual de início, é um ritual de conexão com a egrégora. E por ser um ritual inicial, logicamente, você não vai estar necessariamente lidando com essas divindades. Esse é apenas o primeiro passo, mas é o primeiro passo que precisa ser dado. Tá? Se você não colocar em prática, você nunca vai ter noção das reais capacidades que você mesmo tem e da real finalidade de um ritual. Tá? Então, eu sei que o medo é uma barreira que precisa ser superada. Tá? Então, é o melhor feito do que perfeito, porque muitos símbolos só vão se mostrar para você a partir do momento que você colocá-los em prática. Tá? E é por isso que eu estou aqui também. Caso vocês tenham algumas dificuldades, eu estou aqui para auxiliar vocês, então vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail e a gente vê se tem alguma coisa errada ou não. Tá? Aproveitem essa oportunidade que eu estou disponível aí para vocês para tirar suas dúvidas e para caminhar do melhor jeito possível, mas executem os rituais, né? Porque não adianta você ter uma bagagem teórica muito grande e não colocar em prática. Um ritual